9 de julho, sábado. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Nós vamos no vídeo de hoje estudar o gráfico do índice Bovespa, Petri 4 vale 3, nessa sequência, certo? Cielo, Amer 3, Magazine Luiza e Via, que são papéis aí que foram bastante pedidos. Também foi pedido para que estudássemos Minerva, BIF 3, BRFS 3, dois papéis do setor de construção, MRV e Ezetec, Multi 3, Cogna e Educ 3. Vamos terminar com dois papéis do setor de educação. Com relação ao índice Bovespa. O índice Bovespa, na minha opinião, ele chega aqui numa região de resistência dada pela média móvel de 21 períodos, que é essa linha roxa mais forte. 100.288 pontos é uma região de resistência de curto prazo. Ele precisa romper essa resistência com um volume forte ou alto para nos indicar que vai buscar as outras resistências. Então, as outras resistências de curto prazo, na minha opinião, 101.000 pontos, 645, a outra em 102.000 pontos, 237, e a outra ali nos 102.800, 103.000 pontos, resistência dada por esse topo aqui. Se o índice cair, quais são os possíveis pontos de suporte? Probabilidade de suporte na média de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca, né? Ou seja, nos 99.366. Depois aqui nessa faixa de 97.767, porque nós temos um fundo aqui, ó. E nesse outro fundo aqui também é um ponto de suporte imediato, 96.600. Se nós olharmos, dermos um zoom aqui no gráfico, a gente vai observar que o índice está praticamente andando de lado desde desde metade de junho. Gostaria de ver com vocês o gráfico semanal. Claramente no semanal, para quando a gente olha um horizonte de tempo um pouquinho maior, meses, a gente vê o índice fazendo fundos, cada vez mais fundos, ou seja, desde abril para cá nós temos uma clara tendência de baixa, as médias ainda apontam para baixo e o índice há 3 semanas praticamente andando de lado aqui abaixo das médias. Isso é negativo, tá? Isso demonstra fraqueza do índice e então nós temos a seguinte situação: caso o índice então volte a subir, repique, né, faça um repique, resistência no semanal 104.545 na média, né, de 9, depois 105.496 e caso continue subindo 109.000. Isso aqui no gráfico semanal. O importante, na minha opinião, não é o índice repicar, é o índice repicar. Vamos fazer aqui, ó, repica, sente resistência, arma um pivô e volta a subir. Tá? O que nós temos que encontrar no gráfico é essa estrutura aqui, é o pivô de alta. Vejam que o volume vem caindo, com essa situação toda de incerteza global, incerteza também no ambiente doméstico, né? Inflação alta no mundo inteiro, aumento de juros, isso impacta negativamente a renda variável. Eu quero só dizer para vocês também o seguinte, ó, caso o índice perca essa região aqui de 96.417, né, caso venha fazer um fundo aqui, rompa aquela região ali, ele pode buscar os 93.500 pontos, fundos deixados ali em setembro e outubro de 2020. Vamos agora de imediato olhar o gráfico de Petri 4, Petrobras. Vamos olhar o gráfico diário de Petrobras. Petrobras vem fazendo fundos cada vez mais altos. Temos aqui, tecnicamente, uma condição para dizermos que nós temos uma alta, tá? No entanto, Petrobras é um papel com um risco político muito forte em ano de eleição. Isso condiciona o preço dos papéis. A volatilidade, isso se reflete na volatilidade, tá? Volatilidade é uma palavra bonitinha para risco. Então, quem quiser operar no swing Petri 4 estará, neste momento, né, estará assumindo mais risco. É importante ter essa consciência porque às vezes você entra para uma operação de swing, tecnicamente Petrobras daria condições para uma operação de swing se romper 29 com 31.
Alvo primeiro 30,02, um alvo curto, dado por esse topo aqui, e o outro ali na faixa dos 30,72, 31,22, que seriam esses topos aqui, ó. Agora, comprar aqui para um alvo relativamente curto, a questão é, vale a pena? Vale a pena se expor a esse tipo de risco? Tá? É essa pergunta que o trader tem que se fazer, principalmente no momento em que nós vamos enfrentar um calendário eleitoral, e então o papel inevitavelmente ele sofre. Tá? É uma empresa que tem um risco de interferência política muito forte. Graficamente, olhando aqui somente o gráfico, a gente vê a média de 9 períodos cruzando para cima da média de 21, ou seja, um movimento especulativo aqui de curto prazo mais intenso. Embora o papel tenha fechado em alta nos últimos dois pregões, vemos aqui uma queda do volume, isso é uma divergência de alta, tá? Então tem que o papel aqui para comprar, quem quer muito comprar P4, nesse rompimento aqui esse volume tem que crescer, tá? Cuidado com aquele rompimento fora do horário entre 10 e 11 da manhã, onde tem muita volatilidade. Cuidado com os falsos rompimentos. O ideal, se for comprar, é um candle com máximas, tá, maiores que essa máxima aqui. Vale 3. A Vale, pessoal, é um papel que é muito condicionado ao preço do minério na China. A China tem dado aí sinais de que vai abrir, enfim, às vezes a China mostra que o governo, né, mostra que vai está cancelando os lockdowns, mas de repente temos notícias de que os lockdowns voltaram. Temos temores também quanto a uma desaceleração muito forte da economia chinesa. Tudo isso impacta o preço do minério e se reflete no gráfico da Vale, que é altamente exposta à China, né? Quase todo o seu minério de ferro, em torno ali de 50%, tem uma exposição à China. Então, o preço é muito condicionado pelo minério de ferro nos portos chineses. Tá? Como o minério lá está altamente volátil, as ações também ficam assim. Tecnicamente, olhando a frieza aqui do gráfico, a gente vê que o papel toca na média de 21 períodos, essa média, essa linha roxa mais forte, e cai, toca e cai. Então nós temos que dizer o que? O papel ele precisa romper 78,24, essa resistência aqui de curto prazo. Esse rompimento tem que ser com volume para que a gente estime uma probabilidade de que ele busque 80,31, que é esse topo. Se continuar subindo, pode fechar o gap e buscar 81,59, que é essa base superior de um gap aqui, ó. Essa parte superior é um ponto de resistência, toca lá e tende a cair. Quais são os possíveis pontos de suporte, tá? Muito bem, suporte, na minha opinião, esse papel tem um suporte muito relevante aqui na faixa de 72,58, 72,43, ó, esse fundo aqui e esse aqui, tá? Se perder esses fundos aqui, se perder esses pontos de suporte, o próximo, na minha opinião, 70,92, depois 69,51, depois, quem sabe, aqui em 67,98, tá? Caso a queda seja muito mais forte, uma queda violenta, esse papel pode buscar ali 59 com 55, né, que foi o fundo deixado lá em novembro do ano passado. Tá? Seguimos acompanhando, principalmente o preço do minério. Agora não vejo para swing compra em Vale neste momento. Só vejo compra se a Vale fizer o pivô de alta com volume crescente. Tá? Não há sinal à vista disso ainda. Vamos agora começar a ver aqui outros papéis que foram solicitados. Cielo 3 não foi pedido, mas eu coloquei aqui porque Cielo é um gráfico muito interessante. Olha aqui, ó. Primeira coisa, o volume cresce. Na sexta-feira, que geralmente o volume é menor, o volume se manteve, tá? Alto, né? E o papel está prontinho para romper aqui 4,13. Olha aqui, ó, esse topinho aqui deixado ali em junho, né, no começo de junho. O papel consolidou bastante, né? Desde final de maio, depois dessa alta, essa consolidação, essa lateralização foi importante para que ele fizesse uma realização no tempo. Tá? Esse papel dá condições tecnicamente de compra
para quem gosta aí de correr também um risco mais maior, né? Porque o papel que vale em torno de R$ 4, ele tem uma volatilidade maior, tem um beta maior. O nome técnico para isso no mercado é beta, tá? Olha só, na minha opinião, a compra em Cielo, eu sou um pouquinho mais exigente, tá, pessoal? Então é 4,17. Tem que romper esse topo aqui, ó. É um topo deixado lá em junho do ano passado. Tá? Junho do ano passado o papel desabou depois de junho, né? Aliás, como quase boa parte dos papéis da carteira teórica. Tem que romper esse topo e tem que ter volume crescente aqui, ó, ou alto assim, tá? Esse volume não pode estar baixo quando o papel romper e também não é conveniente comprar naquele rompimento ali entre 10 e 11 horas se houver, né? O ideal é um candle de fechamento com acima, né, desse topo aqui, acima desse valor ali de 4,17. Tá? Se o papel romper preenchidas essas condições e se o mercado também quiser levar esse papel para cima, pode buscar, na minha opinião, 4,45, pode buscar 4,68 e quem sabe aqueles topos lá na região de 5,13, esses topos aqui, ó, são um topo, dois topos deixados ali em julho de 2020, tá? Então é um papel interessante para botar no radar, mas lembro que tem que ter um manejo de risco adequado de Cielo na carteira. Papel que vale aí 4, 3 reais, 2 reais, são altamente voláteis e são papéis que às vezes uma variação de centavos é uma variação percentual muito alta. Então tem que manejar o risco. Não dá para sair aportando todo o seu capital num único papel. Não tem por que se expor demasiadamente ao risco. Lembrem que Cielo está na carteira teórica do índice Bovespa. Então fica difícil imaginar que se o índice Bovespa fizer uma correção mais forte, mais acentuada, uma queda, Cielo vai continuar subindo. Tá? Levem isso tudo em consideração, mas fica aí a dica para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um. Isso aqui não é recomendação, certo, pessoal? A MER3 é um papel que foi solicitado para nós estudarmos. Aqui é o gráfico diário. Olha, pessoal, numa frase, esse papel precisa do quê? De uma correção. Seja caindo, preferencialmente até esses níveis de suporte, 14,49 ou 14. Então, se ele cair até esses níveis e voltar a subir, fica interessante se romper esse topo, a região ali de 15,94, 15,95, tá? A outra hipótese é que esse papel fique lateralizado, andando de lado, que é uma correção no tempo, mas ele precisa corrigir. Depois dessa alta aqui, violenta, né? Subiu 9, depois subiu 11, né? Uma alta aí de 20% em uma semana, tá? Cruzou para cima da média de 21, da cima das médias, né? Isso é positivo. Há muito tempo que o papel não fazia isso, desde maio, né? Então veja que todo preço ele volta à sua média, né? Aqui estava bem descontado, voltou para a média. Papel ali no dia 4 de julho estava bem descontado, voltou para a média e voltou com força, tá? Outros papéis do setor e-commerce, varejo, como Magazine Luiza, MGLU3 e Via também fizeram algo parecido, tá? A Magazine Luiza, gente, subiu forte e retornou para cima da média de 21, algo que não acontecia desde, vamos ver aqui, já faz tanto tempo, é tanta queda de Magazine Luiza, né? Algo que não acontecia desde abril, né? Olha aqui, ó, tá? Quando o papel começou a cair abaixo da média de 21 e toda vez que se aproximava dela derretia, fazia fundos cada vez mais fundos. No entanto, o Magazine Luiza já mostra aqui um certo cansaço depois de subir aí 11, mais 5, mais 2 e mais 2, tá? Olha aqui, o volume já cai, certo? Então, tem que esperar o quê? Esse papel fazer uma correção, ou caindo ou andando de lado, tá? Na minha opinião, essa perna de alta aqui, só isso não basta. O papel tem que fazer uma correção e depois voltar a subir armando o pivô e aí sim você vai ter uma condição gráfica melhor, com uma probabilidade maior de acertar o trade, tá? Tem que esperar a formação do pivô com volume crescente,
se houver o rompimento. Via 3, via varejo, mesma coisa, o papel sobe forte, cruza para cima da média de 21, algo que não acontecia ali desde junho. Só que agora o papel precisa fazer o quê? Uma correção dessa perna de alta, ou seja, caindo. De preferência que se o papel caísse até essa faixa aqui de 2,26, de repente até 2,11, voltasse a subir, armando um pivô e rompendo, se, né, caso ele faça tudo isso e rompa, né, essa região de 2,46, 2,47, aqui poderia valer uma entrada. O papel pode não romper e continuar subindo? Pode continuar subindo. É que o mercado faz o que quer com o preço. A nós cabe o dever de manejar o risco. Tá? Quando a gente explora o pivô de alta, a gente está manejando o risco. A gente entra com uma probabilidade maior de acerto. Entrar agora é assumir muito risco, tá? Porque você tem aqui resistência, aqui ó, 2,46 é resistência. Então logo ali em cima o papel já encontra uma força vendedora um pouquinho maior. Tá? Se esse papel continuar subindo, 2,59, 2,74 são possíveis resistências, ou seja, alvos, né? E 2,81, que aí estaria fechando o gap. Muito bem. Sobre Via Varejo era isso. Minerva, BIF 3. BIF 3. Esse é o gráfico diário de BIF 3. Vejam que BIF rompe esse topo, isso é muito importante, deixado ali em junho, tá? Esse topo, pessoal, é uma região de, ele rompe, né? Uma resistência muito significativa, mas vejam que retornou, na sexta mesmo já retornou, então isso foi um falso rompimento, cuidado com isso, tá? Na minha opinião, esse papel só vale uma entrada caso consiga romper ali a região de 14,74. Agora tem que romper a sombra ali em cima, tá? Eu sempre considero a sombra porque ela integra o candle, ela faz parte do preço, certo? O que é positivo aqui? Média de 9 cruzando para cima da média de 21. O volume aumentou quando o papel subiu aqui forte, mas ele toca numa região de resistência, tá? Então, o que tem que ficar de olho aqui? Tem que ficar de olho se o papel fizer uma correção um pouquinho mais forte, preferencialmente até as médias, né, 13,97, e se voltar a subir. 14,74 seria um ponto de entrada técnico após uma correção. Tá? Se o papel seguir subindo aqui e não fizer uma correção, aí, pessoal, fica difícil entrar porque ele vai se afastar das médias e fica cada vez mais arriscado fazer esse trade, tá? Muito cuidado com essa faixa aqui, ó, de preço, 14,60 por ali, né? Por quê? Porque é uma região de resistência bem forte. Resistência onde é uma região no gráfico onde a força vendedora aumenta. BRF também foi um papel solicitado para estudarmos. Pessoal, BRF é um papel bem interessante, porque ele sobe, testa fundo, lança aqui uma onda 3, agora está aqui fazendo uma lateralização, uma correção no tempo. É interessante que dure mais tempo essa lateralização ou que o papel faça uma queda, né, até a região dos 15,29, 14,92. Vamos ver se depois esse papel volta a subir. E se romper 16,21 pode ser um ponto de entrada, com alvos onde? Olha, gente, 16,99 é um provável alvo, 17,34 é um outro provável alvo, porque aí estaria fechando um gap. E depois, na minha opinião, as próximas resistências 18,35 e 19, que são esses topos aqui deixados em abril deste ano. Tá? É um papel que vem fazendo fundos cada vez mais altos, isso é positivo. A média de 9 cruza para cima da média de 21, isso também é positivo. Tá? Mas lembrem, o papel, para valer uma entrada nesse papel para uma operação de swing, ele tem que romper 16 ali com 22, tem que romper, mas de preferência um candle de fechamento acima desse nível
e o rompimento tem que ser feito com volume alto ou crescente. Esse volume caiu quando esse papel começou a lateralizar, tá? E cuidado com os falsos rompimentos também. MRV, papel do setor de construção, incorporação, são alguns papéis desse setor subiram forte, tá? Olha aqui, ó, sobe forte MRV, o volume dispara, a média de 9 cruza para cima de média de 21. Está na hora de comprar? Na minha opinião, não. Tem que esperar um teste de fundo, tá? Tem que esperar uma perna de baixa aqui. Temos uma perna de alta, falta a perna de baixa. E depois da perna de baixa, ele tem que voltar a subir e tem que romper 9,47. Veja que o papel está bem longe da média. Olha aqui, ó, a média de 9 está aqui, o preço está lá em 9,30. Comprar agora seria assumir aqui em torno de 12% de risco. É muito risco, né? Tá? Então, MRV precisa testar o fundo, fazer uma onda 2 para baixo. EZTEC, EZTC3, olha aqui, esse aqui já começou a fazer uma correção no tempo aqui andando de lado. Subiu muito forte, né? Olha aqui a perna de alta, agora tem que, ou ele fica aqui andando de lado, ou ele cai. Tá? O ideal seria que fizesse uma pequena realização aqui, né? Uma queda, né? De repente até esses níveis 16,24, até aqui a região dos 15,81. Após tocar num desses níveis, se ele voltar a subir e romper o topo ali 16,76, fica um papel com uma boa chance de entrar aqui nesse nível, tá? Com possíveis alvos, possível alvo lá em 17,86, que são esses topos aqui, ó, deixados ali em maio. Vejam que a média de 9 já aponta para cima, é de 21 também, sendo que a média de 9 já cruza para cima da média de 21. Isso é positivo, tá? Mas ele precisa fazer ou ficar mais tempo andando de lado ou cair. Agora é um gráfico interessante para botar no radar, tá? Multi 3 divulgou a sua prévia operacional na semana que passou. Olha aqui, ó, salta, o volume sustenta essa alta aqui, isso é bem positivo. Mas ele chega numa região de resistência. A resistência dada por esse topo, 24,73 é uma resistência, tá? O papel precisa fazer o quê? Teste de fundo, onda 2 para baixo. Aí você tem que ver aqui possíveis níveis de suporte. 23,59 é um deles, o outro aqui em 23,33. Caindo até esses níveis e voltando a subir, pode ser um ponto de entrada interessante, tá? Mas é importante que ele teste o fundo aí nos próximos pregões, faça uma onda 2 para baixo. A média de 21 já cruza para cima da média de 9, isso também é interessante, tá? Isso é importante. O movimento especulativo de curto prazo dando o tom aí do papel. Após Multi 3, vamos terminar com COG-N3. Também, né, gente, um padrão gráfico muito parecido com o dessas construtoras que nós vimos. Olha aqui, ó, sobe. O que está faltando aqui? Um teste de fundo. Esse papel, a força com a qual ele subiu foi tão intensa que ele cruzou para cima da média de 21 períodos em alguns poucos pregões, né, de alta, né, tá? E o volume cresce também, olha como o volume cresce. Então é um papel que pode ficar muito bom, tá? Só que agora não dá para entrar, é assumir muito risco. Tem que esperar o quê? Para swing, tem que esperar o papel testar o fundo. E aí seria interessante que ele caísse até 2,30, ou quem sabe até a região dos 2,26 por ali, né? E depois voltasse a subir, armando um pivô de alta e rompendo o topo, tá? Esse topo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, esse topo aqui é a resistência agora, é ele que tem que ser rompido com volume alto ou crescente, tá? Então, Cogna tem que fazer aqui a correção. E Duque 3.
antiga Estácio, né? Deixou um martelo lá no dia 5 de julho e martelo sinaliza aí uma alta do papel. O papel disparou 9%, depois disparou 10%, subiu 20% em dois pregões, uma alta generosa, difícil de pegar, muito difícil de pegar isso aqui. Agora, o importante para nós, a gente sabe que isso aqui é difícil de pegar esse movimento, a não ser quem acompanha lá pelo gráfico de hora em hora, né? Viu isso antes. Ou para quem, olha aqui, onda 1, teste de fundo, onda 3, 4, onda 5. Ou a não ser quem opera por meio de robô, pode ter pego também, tá? Para nós, o importante não é apenas ter uma perna de alta. O importante é ter o quê? Uma correção. Após a perna de alta, fazer uma correção. E o ideal seria que esse papel caísse até 14,51, que é um ponto de suporte dado por esse topo. Topo rompido vira suporte, tá? 13,68 é um outro ponto de suporte. Após chegar nesses níveis, se armar pivô, voltar a subir e romper esse nível aqui de 15,48, pode valer uma entrada. Vejam que isso aqui é uma resistência bem importante, quase que uma parede. Ele bate ali e cai, bate e cai, porque ele já tentou romper ali em 7 de junho, 8 de junho, 9 de junho e não conseguiu. Tá? Então o papel vai ter que corrigir e subir, e vamos ver se esse volume aumenta e ele consegue romper. Tá? Esse nível aqui de 15,46 por ali. Se conseguir subir, se romper, 15,83 é uma resistência de curto prazo, depois 16,65 e 17,18 são possíveis resistências. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero ter colaborado aí com vocês nos gráficos e nos estudos de vocês. Lembro que isso é um estudo, a gente aqui não faz recomendação. E agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Durante a semana, caso queiram ter alguma dúvida, enfim, podem fazer um contato aí comigo pelo YouTube. Tá? No próximo final de semana, eu não vou estar no Rio de Janeiro, onde eu moro, e vou estar fora, mas eu vou fazer um vídeo, nem que seja bem rapidinho, mais curto de repente, para a gente atualizar aí alguns estudos e ver como é que está o mercado, certo? Uma ótima semana a você, a sua família, nos vemos no próximo domingo. Até lá!